Boa noite. Mais um dia, mais uma oportunidade. Estamos aqui hoje iniciando o nosso primeiro episódio do podcast Pode Deles. Eu estou aqui com o meu parceiro Diego Luiz. Pode dar bom, pode dar certo, pode dar treta. Isso aí, nossa primeira convidada é uma convidada de honra, de peso em São Miguel do Araguaia, representando as mulheres da nossa cidade, Letícia Siqueira. Ai, gente, prazer demais estar aqui. Que isso, prazer é Bom, nosso. quero agradecer, Luan, Diego, pela oportunidade, gente. Eu fiquei tão feliz em ser convidados. Primeiro, eu, falei até pro meu marido, falei, gente, que responsabilidade. Primeiro episódio comigo, que responsabilidade. Mas eu tô muito feliz, viu, de estar aqui. Obrigada mesmo pela oportunidade. Letícia, falar a verdade pra vocês, eu não sei quem tá mais nervoso. Gente, eu achei que ia ser tranquilo. Tremendo que... A gente tá diariamente ali falando pelo Instagram e tal, quando a gente tá com o celular aqui na frente, tô até arrepiando, gente. O trem que é diferente. Acho que é Não, fácil. eu Não é a tô mesma muito coisa, nervosa. não. E é novidade pra todo mundo. É, novidade para todo mundo, eu tô bem nervosa E também. assim, eu particularmente, eu tô extremamente feliz de estar trazendo algo novo para São Miguel do Araguaia, né? Eu vejo que São Miguel do Araguaia tem crescido diariamente, a gente tem visto a evolução da cidade de São Miguel do Araguaia, inclusive em relação à internet. Tem crescido esse mercado, novas pessoas vão se mostrando à frente a cada dia, né? E é bom, eu acho legal isso, porque a gente vai dar força para outras pessoas, encorajar. O Diego Luiz está aí, sempre fez isso a vida inteira, né? E de repente ele resolveu assumir, falou assim, não, agora eu sou blogueiro. A diferença Agora é que eu comecei a sou gravar blogueiro, agora. Eu falei até pro Luan, Luan, se vai ter uma novidade, eu quero estar dentro. Por isso que eu vou abraçar essa causa. Se vai ter alguém que vai ser o primeiro, eu quero estar junto. Então, tomara que dê tudo certo, vai dar certo e tá Já dando deu certo. certo, isso aí. mesmo. E aqui eu vejo que assim, a gente está crescendo junto, né? Não é só a questão da gente impulsionar o nosso podcast, impulsionar o Diego, impulsionar a gente. A gente está realmente crescendo junto, né? Porque isso tudo é novo para todos nós. Ter a sua conta ali privada é uma coisa, né? Você ser figura pública na sua conta é uma coisa. Agora você tomar essa obrigação para você de um podcast, é um peso maior, né, Diego? Isso aí, ter um público seguindo assim é bastante interessante e legal. Isso, mas vamos lá. Letícia, vamos pro que interessa. O povo tá aqui para saber da sua vida. E você sabe que cuidar da vida dos outros é o Senhor gosta. É verdade, né? Letícia, como que foi pra você? Você nasceu aqui em São Miguel do Araguaia? Então, gente, não. Eu sou de Goiânia, né? Nascida e criada em Goiânia, né? Meus pais eram de lá, minha família inteira. E eu conheci o meu esposo em Goiânia. Né? O meu esposo, que é daqui de São Miguel, a família dele em peso ele é é de São daqui. Miguel. Sim, ele é daqui. Inclusive, Jerônimo, um beijo, um abraço pra você. Te admiro demais, cara. Você é especial pra nós. Meu maior incentivador. E ele, nós nos conhecemos da igreja. E aí começou tudo, assim, quando eu conheci o Jerônimo, que a gente casou de início, eu sempre fico com aquele negócio, né, gente, será que eu vou ter que mudar para o interior? Será? Eu sempre fiquei com aquilo no coração, mas até então, né, não tinha nada, a gente trabalhava, cada um tinha o seu emprego, eu sou formada em pedagogia, sou professora, trabalhei Olha só que lá. diferença. Pedagogia e hoje... O dom da fala, por isso o dom da fala aí, ó. Ela aprende Sim, lá isso na me ajudou faculdade. muito no meu trabalho como maquiadora. Tem muita gente que não sabe, né, dessa minha profissão, mas eu sou professora formada e trabalhei muito tempo em Goiânia como professora de formação, né, na educação infantil. E eu acho que isso me ajudou muito a ser Tá vendo? comunicativa. Trabalhar com internet não é só vir aqui e falar, não. Tem que ser formado. Tem que ter... Nossa, eu tô lascado. Nós dois assim. Zero. Eu acho que eu passei por... Eu não precisava ter passado, viu, gente? Porque hoje em dia a faculdade realmente não interfere muito, tanto que eu, né, vim pra cá com o intuito de ser professora e nunca dei aula. Desde que veio, nunca exerceu Nunca nada aqui? exerci. Porque assim, eu casei nova, né, com o Jerônimo e tal. E aí, Você casou com quantos eu anos, casei com Letícia? 23 anos. Hoje eu acho novo. Se bem que quando eu cheguei aqui para São Miguel, gente, eu conheço muita gente que casa mais nova que isso. Só interrompendo um pouquinho, o Diego casou antes de ontem, né, Pois Diego? é, rapaz, na flor da idade, 27 anos, meu gente. Deus. Meus Que alegria. parabéns, Diego. Valeu, Agora parceiro. você vai Parabéns. ver o que é viver, Diego. Você não Isso. viveu ainda E não. agora eu quero que você me trate como senhor, viu? Você não leva a palavra pra você mais. Não, Acabou. a autoridade vem aí, viu? Isso aí. Casou, já se tornou autoridade assim na fala. Tem que assumir Beijo, agora. mozão. Aí, ó, Olha ganhei só, 10 pontos aí beijo, no casamento de agora. Beijo, mozão. Vai, pô. Isso é interessante porque eu casei muito, assim, na época muito nova, em comparação às minhas amigas, né? Mas eu sempre fui aquele tipo de pessoa eu sempre fui muito decidida no que eu queria.
Assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Os meus pais, a minha mãe, dona de casa, e o meu pai trabalhava para a prefeitura, enfim, o que dava para trabalhar. Então, a gente veio de uma família muito humilde. Só porque a minha família sempre foi uma família, assim, que desafiadora. Minha mãe sempre me desafiou a fazer várias Isso é coisas. importante, né? Exatamente. Tudo que Impulsiona, eu né? sou hoje, eu dedico hoje, que os meus pais não estão aqui mais, a eles, porque tudo que eu sei, tudo, a minha posição hoje foi o que eles me ensinaram. Então, minha mãe, apesar assim, da pouca condição, ela sempre me Teve base. incentivou a tudo. Eu acho isso, principalmente nos dias de hoje, muito importante. A base, né? Eu não tive essa base. Eu fui criado ali pela avó, tudo mais, tio. Então, assim, eu vejo a dificuldade que eu tive. E hoje, quando eu vejo uma família que tem realmente um respaldo, isso tudo por trás, não é que é mais tranquilo, mas você tem uma referência. E igual meu sogro conversou comigo no casamento, falou, Diego, quando eu descobri que você estava com um relacionamento com a Mayara, que tem base, os pais já ficam mais tranquilos quando entregar uma filha na mão. Sim, verdade. E a minha mãe, assim, eu tenho ela como exemplo, eu falo que um dos meus projetos, que já está, a gente quase, é o livro que eu estou escrevendo sobre a minha mãe, esse já era um projeto muito Tem antigo do meu previsão? coração. Não, ainda não tem previsão, porque eu ainda tenho muitas coisas. Sabe quando você tem muita coisa para contar, mas você não sabe se, não, será que eu coloco isso ou não? Como é um projeto muito novo para mim, mas eu sempre tive esse desejo, que fala muito a respeito da minha família, né? Os meus pais, como eu falei, não estão aqui, perdi eles recentemente, mas foram pessoas que me incentivaram em tudo. A minha mãe sempre foi dona de casa e ela abdicou da vida dela profissional para cuidar dos filhos. Nós somos lá 3, né? Eu sou a mais velha. Então, eu sempre tive muito essa visão de que é uma mãe cuidar 24 horas dos seus filhos, porque eu tive a minha mãe muito presente. Então, desde pequena, eu sempre falei, quando eu me casar, eu quero ficar em casa para cuidar dos meus filhos. Por conta da minha mãe, porque minha mãe fez E isso. assumir essa responsabilidade é muito mais pesada. É difícil. Você vai, o Diego tá entrando agora, né? Sim, vai ter um bebê agora. Cara, É louco. não tem. Eu falo como pai. Eu não tenho um sentimento melhor ou maior do que o sentimento de pai, né? O relacionamento com os filhos, ele é único. O amor que eles transmitem pra gente não tem igual. São O dia, muito eu acredito que você tá começando a sentir, né? Já na barriga você já começa. Sim, já é a Mas preparação. o cargo que a mãe leva de assumir a casa, assumir os filhos, não tem cargo maior que esse. Sim. Eu desconheço. Sim, e eu sempre falo que o primeiro ministério da mulher é a casa. Porque se a sua casa está desorganizada, se os seus filhos estão... Nada adianta você querer falar no Instagram sobre família, se a sua própria família está um caos. Então, eu sempre falo isso para todo mundo. Então, assim, apesar da dificuldade que meu pai e minha mãe teve em criar a gente, mas toda a dificuldade, gente, porque assim, a gente passou realmente necessidade na infância. De mas, comida mesmo? De comida mesmo, assim. Na Meu pai, se ele não trabalhasse, ele chegava em casa já triste, Certo. abatido, porque não tinha o que levar. levar em casa. Então, assim, ele não tinha uma formação, né, não estudou. E minha mãe abdicou da escola também por conta dos filhos. A minha mãe, assim, descobriu uma doença muito grave quando estava grávida de mim, um problema no coração, ela era muito jovem. Então, a expectativa de vida da minha mãe era muito pouca, os médicos falavam. Então, assim, eu vi a mais velha, e ainda assim, sempre Gente, a minha mãe, eu lembro, assim, como se fosse hoje, por isso que é tão importante essa primeira infância, porque traz memórias até hoje. Eu lembro da minha mãe pegar filas imensas para me matricular no balé. Eu fiz balé, ginástica olímpica, teatro, fiz artes cênicas, tudo que você pensar que uma criança... Michael Phelps da vida. Sim, tudo que você pensar que podia. Sim, numa cidadezinha pequenininha chamada Senador Canedo, porque nós fomos para lá. Gente, eu sou apaixonada nessa cidade. Sim, eu vi todo o desenvolvimento de Senador Canedo. Porque nós fomos para lá, a gente ganhou uma casa. Eu vendo você falar assim, eu fico até comovido, porque eu não tive mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos. E assim, eu vejo o quanto é importante a presença da mãe e do pai com a gente, né? E você falando dessa forma, o amor que você expressa
a gente sente daqui, né? Na Diego? questão Dá da pra- Letícia falar que passou necessidade, faltou isso, faltou aquilo, mas o importante não faltou, foi o amor, né? Exato. Eu acho que o amor é a base do lar. Exatamente. Letícia, eu vou te interromper um pouquinho, tem muita gente enviando perguntas aqui. Opa. Vamos lá, vou falar aqui as primeiras perguntas. O pessoal mandou, inclusive ontem, quando eu. Ontem não, antes de ontem, quando eu lancei que você estaria aqui e tal, o horário tudo certinho. Vamos lá. Tainara, qual foi o seu maior desafio antes de se tornar uma profissional? Então, gente, assim, na área da maquiagem, o meu maior desafio foram as pessoas acreditarem em mim. Entendeu? Porque assim, eu já era formada e assim, até os meus pais ficavam assim, nossa, mas ser formada, tipo, maquiagem não é profissão. Pior que tem muita gente que Não pensa é, que minha não é. filha, Né? pensa Você bem. não nem veio pra fazer. Exatamente, a minha mãe com aquele jeitinho dela, assim, não, é um hobby muito legal, mas não é uma profissão que você vai ganhar dinheiro. Então, assim, a minha maior dificuldade foi justamente Letícia, essa. é claro que quando a gente tem assim, um hobby, uma vontade, a gente não visa tanto valor. Lógico que a gente precisa, né? Mas faz o que a gente gosta, fica muito mais satisfatório, né? Sim. Você acha que se você tivesse continuado como professora, você estava satisfeita, tanto emocionalmente quanto financeiramente, do que hoje com maquiagem? Não mesmo. Por quê? Porque eu fiz pedagogia, não foi por um estímulo, senão se eu amo. Eu fiz mesmo por uma necessidade. Exatamente. A minha mãe sempre me falou, se você for professora, você nunca vai ficar desempregada. E aí eu fui muito nessa ideia, porque assim, eu tive muitas condições, nem muitas oportunidades. O que viesse, a gente O tinha que abraçar, é, né? e aí eu passei numa faculdade na Católica na época, mas eu ganhei bolsa, né, 100%. Então foi uma oportunidade ali na época. Até comecei a fazer publicidade em outra faculdade, mas não consegui pagar porque era muito caro. E aí eu consegui me formar por essa faculdade porque eu tinha bolsa e era a opção assim mais barata, vamos dizer assim, que eu tinha no momento. E eu queria dar assim, né, nossa, eu queria dar, na verdade, essa alegria para minha mãe, para meu Sim, pai, com de uma certeza. formação. E esse desafio que você encontrou, eu acredito que é o desafio que a gente tem que encontrar diariamente, pessoas que acreditam na gente. Porque como você falou, quando vem com uma faculdade, já tem um roteiro ali, não, o pessoal passa na faculdade, passa lá, vai para o mercado de trabalho. Agora, quando você assume uma profissão que você vai ter que vir do zero, fazer o pessoal acreditar em você e ganhar ali a confiança e tudo mais, é muito mais difícil. Porque o professor por si só, né, tem um mercado aberto, né? E detalhe, eu estava observando os stories, os destaques da Letícia, ela veio para uma cidade nova começando uma profissão. Exatamente. Entendeu? Ela veio pro início do início, então é bem mais complicado. Eu, Letícia, assim, a vida inteira eu sempre aprendi a fazer um pouco de cada coisa, sabe? Então eu sei me virar bem, mas eu acho que eu senti um pouco do que você sentiu quando veio para São Miguel do Araguaia. Eu senti isso também. E em relação às pessoas que você não conhece, acreditar em você é muito difícil. Você tem que gerar uma confiança muito grande, você tem que gerar uma credibilidade muito grande. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Lohana. Qual a sua maior inspiração no mundo da make? Uau! Nossa, assim, hoje, né, assim, o meu mundo é bem ampliado em questões de profissional, né, da área da maquiagem. Antigamente eu tinha uma ou outra, mas assim, são várias. Mas tem, claro que tem uma, duas que me inspira a ser como, nossa, um dia eu quero chegar realmente, né, no nível de Camila Teixeira, que é uma que eu tive a oportunidade de fazer curso com ela 2 vezes. E é uma pessoa que me inspira muito pelo trabalho magnífico dela, né? E sim, eu tive a oportunidade de conhecê-la e a história também é bem parecida com a minha, porque a Camila, gente, é muito engraçado. Meu primeiro curso de maquiagem que eu fiz foi em Goiânia. E a Camila era vendedora de uma loja de maquiagem. E eu lembro que eu saía do meu curso e eu ia lá comprar maquiagem com ela. Só porque eu ficava reparando ela, porque ela andava muito bem maquiada. E eram umas maquiagens que você te hipnotizava. Você ficava, meu Deus. Então eu ia lá e eu ficava babando. Eu, nossa, Camila, mas você nunca pensou em fazer nenhum curso? Ela, eu fiz muito tempo atrás. Então, assim, eu já estava começando e ela ainda, tipo, não tinha tentado para ser. Exatamente. E hoje ela é um fenômeno. Camila Teixeira é realmente a inspiração para muita gente. E é muito linda a história dela. Então, ela é uma das pessoas que me inspira muito. Vamos lá, Joyce Dark. Como foi viajar para fora do país para estudar maquiagem? O que mais te surpreendeu?
Então, gente. Detalhe, fora do país, Paris, não é qualquer lugar, não. É Paris, tá bom? Ai, gente. Faz menos grau, lá menos zero lá. Louco. Então, eu recebo até hoje muita pergunta sobre Paris. Porque, assim, até hoje, eu aqui em São Miguel, essa viagem já passou, e eu fico pensando, gente, será que eu fui mesmo? Será que eu estive lá? Porque foi algo muito surreal para mim. Eu nunca me imaginei fazendo um curso de maquiagem em uma das maiores academias do mundo, que fica lá em Paris. Eu sempre admirei muito essa escola, mas eu não tinha expectativa muito. Sim, nossa, gente, não tenho nem dinheiro para ir para lá. Exatamente. Então, assim, eu tinha feito inscrição há 2 anos atrás, sem sucesso. E aí, quando eu recebi a carta de aceitação, né, o ano passado, para ir para lá, eu simplesmente fiquei em choque, sem saber. Meu Deus, será que é isso mesmo? Então, eu esperei muito tempo para contar para as pessoas que eu ia para lá, até porque eu fiquei muito receosa. Tá, eu fui aceita, mas e agora para ir para lá? Eu preciso de dinheiro. Então, assim, eu fui aceita. Não, eu fui aceita, mas para lá, gente, eu preciso de dinheiro. E E agora? como que foi? Quando você fez um curso lá Pra falar. falando inglês, Detalhe, eu sou a pessoa, gente, meu marido vive pegando meu pé. Meu marido, ele fala fluente inglês, assim, né? Muito bem. E eu não sei falar oi em inglês. Nem inglês, que é universal, todo mundo. Então, aí todo mundo, e aí, o que você fez? Gente, meu marido, maravilhoso, foi comigo. Não, ele não fez o curso comigo. O que acontece? Deixa eu explicar direitinho essa viagem, porque tem muita gente com dúvidas sobre isso, sobre essa questão da língua. Até um petisco. Lá na Camã, Produtos Naturais. Essa viagem que eu fiz era para uma turma, né, que eles abrem uma vez por ano para turmas de brasileiros. Tem uma professora brasileira que mora na França que faz toda a tradução do curso. Então, assim, é um curso muito concorrido. Todo mundo quer ir, principalmente brasileiro, né? Muita gente quer ir. Então, quando eu fui aceita para ser as 15 pessoas que iriam para lá, então eu já estava mais tranquila porque eu sabia que toda a aula ia ser em português por conta dessa mentora. Então, eu fui mais segura. Só porque quando chegou perto da viagem, eles começaram a mandar, tipo, regras de que, tipo, não era o que eu estava pensando. Eu tinha que falar pelo menos o mínimo em francês. Como assim? E aí eles começaram a mandar assim, né, as regras, ó, tal, vai ser em português as aulas, só porque francês são muito enjoados. Eu ia falar, aparentemente... Exatamente, são muito enjoados. Então, assim, tem algumas coisas que vocês são obrigados a aprender para a gente participar aqui tranquilamente das aulas. Então, ela deu um roteiro que a gente teria que aprender, né? Então, assim, francês, por exemplo, você não pode... Lá é inglês o tempo inteiro também. Só porque o francês, ele não fala com você se você chegar falando inglês. Sim. Eu já não ouvi isso fala, mesmo. você tem que Ele falar. nem olha pra você, não. Fala a língua dele primeiro. Não. Exatamente. Se você não falar um bonjour lá em francês, tipo, ele nem olha na sua cara. Então você tem que falar e pedir permissão para poder falar em outra língua com eles. Isso. Eu no lugar desse é piada. Uai, piqui? Vai. Então, Tomate. essas coisas assim, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer inglês, né? Porque, tipo, língua universal, tem que saber pelo menos o mínimo. Comecei aqui a estudar inglês, né? Aqui em São Miguel. E o francês eu comecei a estudar pela internet, o básico mesmo, para eu poder chegar. Mas qual prazo que você tinha para aprender? Então, foi um tempo bom, porque eu descobri, tipo, quase 11 meses antes de ir para essa viagem. Tempo bom para quem é inteligente. Foi quase um ano que eu descobri. Depende para quem quer esse tempo. Não, mas dá para se virar. Tanto que, assim, as pessoas que me acompanharam até viu, o Jerônimo só me levava na porta da escola e tinha que voltar pro hotel. Não podia acompanhar nada. Não podia acompanhar nada. E aí eu passava o dia inteiro lá e, assim, às vezes a minha professora mandava, Letícia, eu quero que você compre uma peruca em tal lugar. Como assim? Não, eu quero que você compre coisa em tal lugar. Aí eu tinha que ir, eu falar não pra ela, né? Eu falei, vou me virar. Então eu saía pelas ruas de Paris, pegava metrô, tinha que saber exatamente tudo. Nossa, eu ia sair na rua Jerônimo. Tinha que saber. Muitas vezes eu ligava para ele, mas assim, o que me ajudou muito lá foi o tradutor que eu baixei no meu celular. Então, assim, me salvou muito. Mas era muito engraçado. Muita coisa eu falei nos stories. Gente, eu tô andando aqui para pedir informação. Aí na hora que eu fui comprar peruca. Como é que fala peruca? Aí eu cheguei lá, simplesmente, o cara, né, falando em francês, eu não
Não, tipo, eu fazia mímica. Aí ele, inglês. Aí eu, tipo, Eu tô tipo, aprendendo eu não Libras. falava nem inglês e nem francês. E aí ele ficou louco. Aí eu fazia mímica pra ele. Aí eu, cabelo, mostrava. Então, assim, foi muito E divertido. você falar quanto tempo? Fiquei 15 dias. Nossa, 15 dias na bom, né? França. Eu já tava saindo falando francês, gente. Vocês não estão entendendo. Acabou De por- tanto, perdeu o português. de tanto você ouvir o tempo inteiro francês, você acaba acostumando. No final, realmente, a gente já estava falando francês, beleza, eu e Jerônimo. Só porque as professoras lá, todas falam francês. E assim, é francês mesmo. Então, na hora que ela vinha ver a minha maquiagem, falando francês lá, eu só dava uma olhadinha para a professora correr e traduzir o que ela estava falando. Mas como isso acontecia todos os dias, já no final eu já estava A cara conseguindo delas era entender. pelo menos boa, tipo assim, tá ficando legal, não tá? Sim, eu recebi muitos elogios. Graças a Deus eu recebi muitos elogios. E um dos elogios que eu até falei nos meus stories na época, graças a São Miguel, foi um dos maiores elogios de todas as professoras, porque eu era sempre a última a começar uma maquiagem, porque a minha modelo sempre atrasava, e a primeira a terminar. Que legal. É dom, né? E aí elas ficavam realmente impressionadas. Falavam, gente, mas É dom. você tinha 4 horas para fazer essa maquiagem, você fazia em duas. E qual que era o truque? Agilidade. Eu atendo muita cliente Acho aqui. que é porque ela... E eu falava, calor de São Miguel, você me bora, fala bora, muito minha não, filha. gente, eu não... Ó. Réveillon aqui em São Miguel, É eu loucura, consigo hein? atender 15 clientes, tipo, em 15 minutos cada um. Então, assim, Ó, me se quiser ajudou fazer, já demais. marca agora, viu? Me ajudou muito São Miguel, né, as minhas clientes em agilidade. Então, eu sou ágil, eu sou rápida. Tanto que hoje eu vou atender uma cliente, às vezes ela, nossa, mas você é muito rápida. Por quê? Por Você é conta acelerada dessa assim na habilidade. vida ou não? Mais na questão da Não, make, no né? trabalho. É o dom. Tem Sim, jeito, e é o maquiagem eu me desligo totalmente. Tanto que eu até peço, às Esse vezes, é o mundo. desculpa para minha cliente, porque eu não sou muito de conversar. E sim, eu sou tagarela, se vocês verem lá nos stories e tudo. Mas na hora do meu dom. Você acaba trabalho, focando ali, exatamente, eu me dou totalmente naquilo que eu tô fazendo. E às vezes até esqueço de conversar com ela, sabe? Diego, você quer fazer alguma pergunta aí pra ela? Ainda na questão de Paris, foi a trabalho, deve ter sido uma correria muito doida, mas deu para fazer turismo? Deu para Sim, conhecer a deu. cidade ou não? Foi só para Não, trabalho deu. mesmo? Como assim nós tínhamos tempo para programar essa viagem, a gente pensou, nós vamos chegar 3 dias antes e vamos sair 3 dias depois para ver se a gente consegue aproveitar um pouco, né? Entendi. Até porque o Gerônimo ficou lá sem fazer nada. Porque ele não podia participar das aulas, eu que trabalhei o tempo inteiro e tal, e ele ficava mais lá no hotel. Mas deu para pegar algumas coisas. Paris, gente, é uma cidade assim, eu não... Fora do comum. Né? Fora do comum. É aquilo que a gente vê realmente na internet. Eu chorei quando eu vi a Torre Eiffel mesmo, Eiffel lá. Na hora que eu olhei pra ela, eu fiquei muito emocionada. A foto do Neymar tava lá ainda? Tava, gente. Todo mundo me pergunta, você viu o Neymar? Eu não, gente. Ele mora no interior da Você foi em Paris e França. não viu o Neymar? Não viu o Ele Neymar. não fica na esquina, não? Não vi, Aqui só no gente. Brasil, mas tudo bem também, né? Letícia, aí? assim, e só resumindo quanto à viagem, só mais uma pergunta. São quase 7 anos de make Sim, profissional, né? sim. Quase 7 anos. Com certeza deve ter sido a maior experiência da sua vida. Acho que não tem nem... Não tem. Várias. Foi a maior experiência, aprendizado, porque assim, tudo que eu aprendi sobre maquiagem, porque ela é assim, o universo da moda, né? Gira em torno de Paris. Todas as pessoas famosas, né, sobre moda, sobre maquiagem, vive lá. E qual que é a diferença? Maquiador na França é muito bem remunerado. Eles são conhecidos como artistas. Sim. Então, assim, no final do curso, eu fui convidada para fazer uma maquiagem social que eu faria aqui. E eles pagam muito bem. Tipo, é 150 euros uma maquiagem, que é quase 600, 700 reais aqui. Uma maquiagem. E quando você fala que o maquiador lá ele é bem reconhecido, bem remunerado, uma perguntinha, porque você estava em Paris, veio para São Miguel do Araguaia. Creio eu que o tipo de maquiagem lá é totalmente diferente do Brasil, do interior, principalmente. A aceitação, Letícia, eu falo porque assim, sei, teve uma rejeição do cliente, outra não, total, Sim. agregou total. Quando eu voltei, foi muito engraçado, porque as pessoas gostam do novo, né? E eu sempre falo, gente, as minhas clientes são diferenciadas. Viu, minhas clientes lindas? São. Elas gostam muito do novo. Então, quando eu voltei pra cá,
foi assim, um boom. Todo Bombou. mundo queria fazer Você maquiagem. tem público pra isso, né? O seu público Todo mundo queria saber o que eu aprendi aconteceu? lá. Uai, você aprendeu, eu quero saber. Então, realmente, teve esse negócio de todo mundo querer fazer maquiagem, fazer curso, porque eu vim da França, aprendi coisas novas. Só porque, que nem eu falo, eu, pelo menos, penso muito assim. A maquiagem que eu aprendi lá não é uma maquiagem voltada muito pra cá. Eu tenho que adaptar isso pro meu público. Foi o que eu pensei. Isso, eu tenho que adaptar totalmente pro meu público, porque não tem nada a ver Já é outra. a maquiagem de lá. Só porque o que agregou na autoridade como maquiadora. Então, assim, isso agrega no meu nível de Vou autoridade, fazer, vai dar experiência. Sim, então quando a pessoa vai me procurar, tipo, depois que eu vim pra cá, muita gente de outras cidades me convidaram para fazer workshop. Nossa, vem dar uma palestra aqui. Então, assim, aumenta o nível de autoridade por estar lá, né? Com E- certeza. É um up, né? Isso, mas assim, em atendimento aqui em São Miguel, eu continuo atendendo da forma como eu atendia antes de ir para Paris. Desde o Só início. porque com experiência bem, né, Mais aprimorado. mais aprimorada. Bom, Letícia, tem mais perguntas aqui. Tem uma do Dirailton aqui, ó, que parece um pouco com a da Larissa no Instagram. Eu vou falar essa daqui, mas eu vou falar as duas juntas para você responder as duas. Como é permanecer empresário aqui em São Miguel do Araguaia, já que é uma cidade de pequeno porte? A outra é um pouco parecida. Essa da Larissa Remígio. Acho que ela é parente sua. Ah, minha irmã é ela. Como é possível crescer e empreender sendo mulher, mãe, em uma cidade cujas oportunidades não parecem fáceis? Sim, sim. Então, gente, quando eu vim para São Miguel, que eu comecei mesmo, igual o Diego falou, que eu comecei a minha carreira, gente, eu devo tudo a São Miguel. Então, eu falo que eu sou apaixonada nessa cidade, porque eu estou aqui hoje por conta dessa cidade. Eu cheguei aqui, maquiagem custava R$40 e não tinha maquiador. Tinha uma maquiadora profissional na cidade que fazia maquiagem em todo mundo. Então, eu tinha vários desafios pela frente. Então, eu cheguei aqui já cobrando R$70. Mas eu nunca tinha atendido uma cliente. E falaram, o que acontece? Falaram para mim sim, foram lá até mim e falou assim, olha, você não vai ter cliente. Na lata, desse jeito. Você não vai ter cliente. Você não... Isso assim, você esquece. Não existe isso na sua cabeça, é fora do normal. Aqui, a maquiadora famosa, que tem uma, cobra 40. E você, ninguém te conhece. Como que você vai chegar cobrando 70? Isso dói. Eu chorei, eu acho que 3 dias. E aí eu fui orar. Eu falei, Senhor, realmente, quem que eu tô pensando que eu sou para chegar aqui do nada, ninguém me conhece. Se achando soberbo, né? Exatamente. Eu falei, meu Deus, eu tô muito assim na frente e tal. E eu tenho muito apoio do meu marido. Meu marido sempre fala para mim, amor, faz aquilo que tá no seu coração, aquilo te dou maior força para você começar e tal. E aí eu fui pensar, falei assim, gente, eu não vou abaixar o meu padrão. Eu vou... E talvez se você tivesse abaixado, você não conseguiria recuperar, né? Exato. Eu falei assim, não, eu cobro 70. Não seria ser maquiadora. Eu falei, e sabe qual foi a minha primeira cliente? A primeira dama. Quem que era, né? Na época era a do Dr. Nélio, Riquel. Foi a minha primeira cliente. E quando ela mandou mensagem, a assessora dela me mandou a mensagem falando que ela queria fazer uma maquiagem comigo, eu surtei. Gente, eu não tinha nada, eu tinha uma paleta de maquiagem, eu tinha um bebê recém-nascido em casa, porque o Benjamin era bebê, e eu tinha um quarto do meu filho com ar. Então eu peguei a cadeira da minha cozinha, coloquei no ar-condicionado, que estava muito quente na época, e falei, não, é R$70 minha maquiagem. E ela, não, tô chegando aí. E eu, tudo bem. Nossa. E aí eu falei, Agora que eu faço. E detalhe, na época, a primeira dama, ela só andava bem vestida, alto escalão mesmo. sim, e eu não, olha só pra você ver, eu não sei quem me indicou, nada. Até hoje eu não sei. Surgiu Brotou. e me ligou. Foi Deus. E aí surgiu, me ligou, e eu falei 70, e ela, ok, tô chegando aí, e eu surtei, falei, Jerônimo, cuida da criança. Meu Deus, arruma o quarto, coloca um cheirinho, e tinha coisa de bebê no quarto. Gente, se vocês verem, e o Jerônimo, não, vai dar certo, ele ficou no quarto com o Benjamin, e ela chegou, e ela, nossa, eu tô atrasada, eu quero uma maquiagem assim mais leve e tal, falou, e eu, não, tudo bem, morrendo por dentro, mas tava lá achando que eu era a profissional, né, tipo, a pose.
Eu, não, sim, não, vamos fazer, tal, e fiz. E ela amou a maquiagem, depois virou minha cliente outras vezes. E eu ganhei o meu primeiro R$ 70. Gente, aqueles R$ 70 pra mim, você não tá Ai. entendendo do significado. Porque uma pessoa tinha Não, acabado não, de falar que eu gente. jamais, né, assim, ia ter uma cliente pagando R$ 70. Depois que eu ganhei aqueles R$ 70, eu virei pro meu marido e falei Vai assim, ser R$ 70. agora eu sou uma maquiadora profissional. Ai, Nesse dia que eu falei pra ele, eu me posicionei assim, eu acho que como pessoa mesmo, na minha cabeça, eu precisava mudar ainda a minha mentalidade. E aí pra mim eu falei, não, Você mesmo pronto. tá se jogando pra baixo, a hora que você teria que Sim, estar... sim. Aí eu pensei, gente, se uma pessoa pagou R$ 70, Ai, demais, muitas com pessoas certeza. vão pagar, então eu não vou abaixar. E assim, uma foi falando pra outra, eu fui postando nos meus trabalhos, que nem era bonito, gente, vou te falar a verdade. Mas tava achando massa. No começo e tal, e assim, eu tinha que ser boa. Gente, pra vocês terem ideia, eu treinava na mão. Eu não tinha cliente e eu fazia o olho na minha mão e ficava horas treinando na minha mão. E aí eu falava, amor, para eu ser reconhecida, eu preciso ser a melhor da minha área. não, e quem tá de fora só olha uma cena dessa e fala assim, Não é? Total. Eu Gente, que não. total. E fiz muito isso. Eu tenho foto das minhas mãos, que o Gerô nunca topou, daí eu fazer maquiagem nele. Eu falei No assim, lugar dele, eu acho que eu tô batendo. Nossa, ele chega lá nunca de topou, novo. gente, fazer maquiagem. Ai, Eu tinha que ela cobra fazer. R$ 70. Eu não tinha o que fazer, eu Mas tinha que tudo treinar. começa daí, né? Eu tinha que treinar. E eu sempre levei assim, olha, para eu ser boa, eu tenho que começar a treinar. Não adianta eu fazer. Então, assim, na época, era uma cliente a cada 3 meses. Então, como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu tinha que me virar. Então, assim, as pessoas precisam ver que eu sou boa. E aí eu comecei a treinar. Eu fiquei quase 6 meses treinando todos os dias. E eu treinava. Eu não sei se o Diego passou por isso, mas eu, quando assumi a vida de fazer propaganda, eu fiz propaganda de graça demais. Nossa senhora. Até hoje eu faço. Só pra poder aparecer. Até hoje eu faço. E pra mostrar que tá tendo material. Exatamente. Eu também faço muito maquiagem Porque gráfica. você conquistar o seu espaço é difícil. E você conquistar o seu espaço igual você, vindo do zero de outra cidade, é muito Igual você Sim. também, igual você. É mais ou menos assim, quem que é você na fila do pão? Exatamente. Não, e chegava a gente, não, eu já tinha estúdio. Quando assim que eu abri meu estúdio, né, que meu sogro me cedeu uma sala, eu acho que ele ficou com dó de mim. Porque eu atendia lá na minha casa, não tinha conforto nenhum. E ele falou pra mim, não, ele tinha acabado de fazer a galeria. Ele, não, pega uma sala se você quiser, né, pra começar, tal. E eu fui pra lá, não tinha nada. Aí o que eu fiz? Levei o meu sofá. Eu levei o meu sofá da minha casa, eu levei a mesa da minha casa, o aparador da minha casa, tudo da minha E a na casa. sala que você tá hoje ainda? Até hoje. Mas a sala é bonita. Hoje. Hoje. Mas tudo foi assim, eu fazia maquiagem e comprava a luz. Eu fazia um curso, eu comprava uma coisa e voltava para minha casa. Então, assim, tudo que eu ganhava, eu investia no meu estúdio. Eu fiquei, assim, anos sem ganhar R$ 1. E é o foco, né? Eu queria, sim, hoje eu ganho muito dinheiro com maquiagem, porque eu tenho outras coisas, né, da maquiagem, hoje eu vendo maquiagem, eu tenho curso na internet sobre maquiagem, mas no começo eu tive que investir em tudo. Então, assim, as pessoas às vezes não vê muitas coisas do que a gente passou e fala, nossa, a Letícia é rica. Ah, gente, já ouvi isso demais. Nossa, não, a Letícia tem dinheiro. Mas não sabe o perrengue que eu passei. E falando em perrengue, eu quero agradecer a um dos nossos patrocinadores. Diego, faça uma, por favor. É isso aí, galera. Uma aguinha mineral, Coca-Cola do Daniel, Empório Beer, a bebida mais gelada de São Miguel do Araguaia. Exatamente. Estão conosco Carmona Produtos Naturais, Empório Beer e também a Master Mel, sorveteria daqui do Matheus, nosso brother. Parceirão, valeu, Matheus. Parceiro nosso. Letícia, eu vou fazer essa pergunta aqui, é da Larissa, a primeira dama aqui do podcast, minha primeira dama. E eu preciso fazer, se chegar em casa e fizer daqui, ela vai arrancar minhas orelhas. Apanha. Letícia, nos explique como consegue conciliar tudo, mãe, esposa, líder infantil e ainda ser uma maquiadora de sucesso. Ai, gente, eu gosto muito de responder essa pergunta porque eu recebo com muita frequência também no meu Instagram. Porque tem muitas mãezinhas me seguindo lá. E não é fácil. Eu tenho maquiadoras que me seguem, que são mães também. Sempre me perguntam, como que você faz? Porque eu quero voltar rápido, mas eu tenho bebê pequeno. Então, assim, eu sempre falo, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Hoje, eu poderia estar com 1 milhão de seguidores no Instagram? Poderia.
Hoje eu poderia estar no nível um pouquinho mais? Talvez sim. Se eu não tivesse filhos, provavelmente, porque, né, filhos exige mais de você. Mas eu sempre priorizei muito isso. Há tempo para tudo. Então, quando eu sempre quis muito ter 3 filhos, sempre. Então, assim, foi tudo muito planejado. Então, quando eu fiquei grávida, continuei trabalhando até os 9 meses, e aí eu parava para esse período, até de 1, 2 anos, dos meus filhos. Gente, e eu não ficava paranoica com nada de que eu teria que voltar. Não, porque eu sabia que o meu tempo principal era ali, Você dava focado. tempo, né? Sim, tempo ao tempo, porque eu sabia que essa fase ia passar. E hoje, eu, com os meus 3 filhos, hoje eu posso focar muito mais no meu trabalho, mas a minha prioridade sempre vai ser a minha casa e os meus filhos. Isso aí. Sempre. Então, assim, eu sempre falo para as mulheres, principalmente, que têm filhos pequenos, calma. É um tempo que vai passar. Você não está atrasada, você está no lugar certo e onde deveria estar. Então, isso é o mais importante. E o trabalho, graças a Deus, hoje, eu faço o meu horário, né? Então, assim, eu sei quem que eu posso atender, os meus horários. Hoje eu tenho outras coisas, né? Outras rendas, né? Para eu poder ficar mais tranquila com as minhas crianças, mas foi todo um processo também. Quando o Benjamin nasceu, que eu tinha vindo para cá, que eu estava começando mesmo, né? Que eu estava um pouquinho mais acelerada para poder trabalhar, o que que eu fazia? Eu sempre tive uma rede de apoios na minha casa. Eu nunca tive babá. Agora, depois dos meus filhos grandes, que eu tenho uma ajudante que me ajuda. Mas eu nunca quis ter babá porque eu queria estar lá. Exatamente. Porque a primeira infância, para mim, é muito importante. Porque eu lembro de mim. Então, eu tenho memórias boas dessa primeira infância. Então, eu queria que os meus filhos tivessem isso também. Então, eu nunca fui paranoica nesse ponto. Então, o que eu fazia? Eu tinha essa rede de apoio, que era a minha família. Gente, a minha sogra é minha mãezona. Ela fica com os meus filhos, assim, tipo, eu fui para Paris, ela ficou com uns 3 para mim. 15 dias. 15 dias. E é aquela pessoa que, assim, rola no chão com os meus filhos. Então, assim, eu tenho essa rede, que é a minha irmã hoje, antes era minha mãe, hoje é a minha irmã que mora aqui comigo, né? Então, ela me ajuda muito. Tem o meu esposo, que ele é um paizão, me ajuda em tudo, sempre fica com as crianças. Então, eu trabalhava tranquila. Então, assim, era pessoas, exatamente, pessoas que, não, você pode deixar que eu fico, pessoas que eu confiava, então eu conseguia trabalhar mais tranquilamente. Eu sei, gente, que tem mulheres que não têm esse privilégio, que me falam, Lê, eu não tenho, eu tenho que recorrer à creche. Sim, mas não fique pensando, nossa, eu preciso voltar. Não. Priorize a sua casa, o seu momento, que as coisas vão acontecer naturalmente. Bem dentro do lar, acho que a vida Gente, flui, exatamente. Se tudo estiver organizado ali dentro, bem estruturado, porque assim, lá em casa funciona muito com rotina. Então, se os meus filhos estão bem na rotina deles, eu consigo fazer tanta coisa. Se andar tudo bem. Muita coisa. Então, hoje, eu tenho a minha rotina também. Eu acordo antes de todo mundo de casa. Por quê? Porque o meu momento de Letícia é antes de todo mundo. 7 horas da noite, gente, eu não consigo ir para academia. Eu não consigo assistir alguma coisa, porque é o meu tempo de qualidade com o meu esposo. A gente gosta de sair para comer com os meus filhos. Então, se eu quero ter um tempo para mim, para produzir conteúdo, tem que ser antes. Então, eu acordo antes, faço meu café, faço a minha devocional e vou estudar. Vejo algo na internet que vai aprimorar ali, né? Para mim, sempre gosto de ler livro. Então, aquele é o meu momento. Então, eu tenho que priorizar isso também. Hoje eu acordo muito cedo. Antigamente, a gente, né? Nossa, gente, eu amava dormir até mais tarde. Mas hoje já tem uma rotina, assim. Né? Se você quer, Sim, um hábito. Isso vira um hábito. E um hábito saudável. Saudável, total. Para mim, é muito saudável. Mas dorme cedo também? Consegue dormir cedo? Não consigo. Não consegue? Não, eu durmo 11, meia-noite. Acelerado, Eu então. pergunto pro meu pessoal no podcast. Vamos ver aqui, ó. Você conhece. Eliane Paulino. Você é uma profissional da maquiagem, se tornou empreendedora no digital. Como foi essa transição? Pois o digital traz muito mais visibilidade. Sim. Eu comecei com um estúdio físico, né, atendimento a cliente. Só porque, gente, eu sou muito aparecida. Não sei se vocês já repararam, mas eu gosto muito de aparecer. E assim, isso é uma coisa de infância, tá?
É uma coisa de infância. Eu sempre gostei muito de aparecer, sempre fui muito alegre, enfim, sempre. Então, assim, a internet veio só para agregar tudo que eu gosto de ser. E aí, como eu trabalhava com maquiagem e tinha já o meu estúdio físico, eu precisei migrar para internet. Só porque quando eu fiz isso, gente, eu tive que colocar uma coisa na minha cabeça. O meu Instagram é a minha empresa. Então, eu não trato o Instagram como uma mera diversão de forma nenhuma. Se você vê como que eu cuido da aparência do meu Instagram, do movimento, porque eu trato aquilo como a minha empresa, faz parte de mim, né? A minha imagem é a minha empresa. Então, depois que eu entendi isso, eu comecei a crescer dentro dessa rede social. Comecei a ter mais visibilidade, as pessoas começaram a ver isso, começaram a me seguir dentro do meu nicho, começaram a falar muito comigo. Então, assim, eu comecei a ver as coisas mudaram. Então, eu sempre falo, essa transição minha foi fácil, não foi uma coisa assim, nossa, muito difícil. Até porque as duas coisas dá para andar lado a lado. Exatamente. Foi feito praticamente um... Isso. Você só teve que entender como que funciona. Tudo saiu da mentalidade. Então, se você não consegue mudar a sua mentalidade, você não consegue mudar a sua vida. Passa à frente. De São Miguel pro lado de Instagram, de internet, o povo tá vendo. Eles estão Sim. acordando que é... Essa pergunta que me deixa curioso também. Quando vai lançar sua própria marca de make? Ai, gente, eu tô muito ansiosa para isso, mas já está encaminhando, viu? Bom, a minha marca, na verdade, toda maquiadora sonha em ter sua própria linha de maquiagem. Então, esse é sonho de todo maquiador. E quando eu fui para a França, né, Paris, eu pude ter a oportunidade de ficar amiga de uma das maiores maquiadoras do Rio de Janeiro. E ela tem uma marca própria de maquiagem que ela leva. Exatamente. Então, assim, que é a Carol. Carol, se você estiver assistindo, um beijo, minha amiga. E assim, eu me inspiro muito nela, porque ela é, assim, visão empreendedora nata. Então, eu colei na Carol, quis saber tudo, né? Então, assim, esse desejo, esse sonho de ter a minha própria marca já é antiga, mas eu precisava fazer outras coisas antes disso, né? Eu precisava movimentar. Sim, eu tinha a minha prioridade. Isso, a minha prioridade era lançar o meu curso online. Essa era a minha primeira prioridade antes disso. Então, eu consegui já montar o meu curso online, lancei ele, foi muito bom. Minha primeira experiência foi sensacional. Você tem um curso online? Tenho E eu curso ia online. perguntar, o que você acha melhor, o curso online ou o presencial? Gente, eu gosto. internet? Não, eu, assim, Letícia, amo presencial. Amo ministrar curso presencialmente. Amo ter o contato com a minha cliente. Falar no olho a olho, mostrar para ela como faz um esfumado. Não tem comparação. O curso online é porque eu tinha muita gente em outros estados. E aí que vem a pergunta lá do Dirailton, né? Sobre cidade pequena. Eu já ouvi demais, gente. Ai, Letícia, você é tão assim boa, né? Você é tão assim esforçada, mas você mora numa cidade assim muito pequena. Gente, quer me ver, sabe? Ter raiva é quando a pessoa me fala isso. E o que eu pensei quando as pessoas começaram a pensar nisso? Eu falei assim, não, eu tenho que agora montar uma estratégia para mostrar para as pessoas que na cidade pequena tem como você crescer. Letícia, vamos ver se você pensa igual eu. Vindo de cidade grande. Eu acredito que o crescimento interior é muito mais fácil. Porque quando você vem de um lugar grande, você vem com muitos pensamentos, né? E a cidade pequena, ela está limitada a certas, como que eu posso dizer, de crescimento. Sim, assim, limitações em muitos aspectos. Por exemplo, E muitas internet. pessoas que moram aqui colocam também. Sim, né? não, Exato. principalmente, Exatamente principalmente. por quem está aqui. Talvez a gente encontre muita dificuldade para o novo. A aceitação do novo aqui é mais difícil. A aceitação do que é novidade aqui é mais difícil. Mas eu vim de cidade grande, eu encontrei mais facilidade de crescer aqui do que na cidade grande. A cidade grande é muito mais concorrida. Sim. Aqui você não tem a mesma concorrência. Se você demonstrou um bom trabalho, um profissionalismo, você consegue crescer mais rápido. Sim, sim, concordo plenamente com você. Só porque, assim, no começo eu tinha muita dificuldade por conta de várias coisas. Internet é uma delas, né? Eu tinha dificuldade, porque eu comecei a trabalhar com a internet, então a internet daqui não era aquela internet de qualidade como estava
né, acostumada em Goiânia. Então, isso já me deixava extremamente frustrada. Meu Deus, como que eu vou começar um trabalho na internet? Sendo que a internet daqui me deixa na mão. Sem internet. Me deixa muito na mão. Isso me deixa muito... Mas isso já melhorou muito. Nossa, muito mesmo. E como aqui, eu acho que acredito que as pessoas têm medo do novo e sempre vai apontar o dedo para você. Nossa, meu Deus, o que essa pessoa... Se não der certo, não fazer. Eu falei, agora se der certo, neguinho, exatamente. Então, assim, eu conheço pessoas, amigos, hoje que tem assim, amigos mesmo que começaram junto comigo desde a adolescência, que tem 2 milhões de seguidores, é influenciador nato, hoje que mora em capital, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, essa cidade grande. Mas que teve o começo lá no interior, ou na cidade pequena e tal. Hoje eu não penso em mudar. Eu já pensei. Eu falei, gente, realmente, eu acho que eu estou limitada aqui, será? De tanto as pessoas falarem isso para mim. Você fala, meu Deus, mas será que é isso? Mas hoje eu penso totalmente diferente. E assim, o meu Instagram é para mostrar para as pessoas que elas também podem, morando numa cidade pequena. Então, assim, quando eu vejo vocês, eu sou fã mesmo. Por quê? Porque vocês estão mostrando o que grandes pessoas estão fazendo. E vocês estão começando. Então, daqui a um ano, vocês vão estar, tipo, as pessoas que começarem daqui a um ano, vocês já vão estar céus à luz dessas pessoas. E eu falo, tem que começar. Tem que ter o início. Tem que ter o início. Tem que começar. Então, o começo foi ontem, gente. Eu falo, gente, vocês estão muito atrasados. O começo foi ontem, vocês têm que começar. Sim. Então, assim, o que é importante é você começar sem pensar no que o outro vai falar de você. O que vai falar? E olha só, um dos objetivos da gente ter te convidado é exatamente isso. A gente conseguir passar para vocês isso. É o começar. Comece. Porque inversível vai ter, gente apontando vai ter, eu tive, o Diego teve, a Letícia tem, nós temos, né? Que nós tivemos não, nós temos diariamente. Todo dia. Mas se você começar a acreditar, o primeiro que deve acreditar na sua conquista é você. Sim. Certo? Eu acreditei, a Letícia acreditou, não é que nós chegamos de onde nós queríamos, não. Exato. Mas nós continuamos crendo que nós vamos chegar. Isso. E esse é o essencial. E Letícia, você hoje, para a mulher empreendedora que você é, mãe, líder infantil, evangélica e tudo mais, mulher de família, o que você tem hoje para falar para a mulher de São Miguel do Araguaia, para persistir, conquistar, o que seria o seu recado a entregar hoje? Sim. Bom, desistir não é uma opção. Eu sempre falo isso para as minhas seguidoras e eu vivo hoje isso. Porque, gente, desistir, a gente quer desistir muitas vezes. Acontece uma dificuldade, vem mesmo na nossa cabeça, nossa, meu Deus, não é para mim. Acontece e vai acontecer. Mas desistir não é uma opção para mim nem para vocês, para ninguém. Então, assim, se você começar a internalizar isso, você que é mulher, às vezes está começando. Eu sempre, assim, na minha rede de amizades, por exemplo, com as minhas amigas, eu sempre costumo incentivá-las. Olha, você fala tão bem com as suas crianças, começa a postar sobre isso. Tem mulheres querendo ver como que você cuida dos seus filhos. Às vezes ela está impossibilitada mesmo de trabalhar fora, porque tem filhos pequenos, está grávida, mas mostra o seu dia a dia. Isso. Tem pessoas querendo ver como que você cuida da sua casa. E eu não sei se é assim com você, Diego, ou com você também, Letícia, mas quanto mais natural a gente aceitação, mais o pessoal vem atrás, o pessoal manda mensagem, responde. Não é? A gente não está querendo, gente, querendo forçar, a gente vê filme. Vai lá, ver filme. Exatamente. E muitas pessoas falam, nossa, eu não gosto de ver fulano, eu já parei de seguir, porque fulano parece que é um mecânico falando, um robozinho. Isso daqui não foi ensaiado, viu? Foi na hora. Nem fala, chega aqui suando. Robozinho. E é muito isso mesmo, assim, hoje eu sou muito natural, sempre gostei de mostrar o meu dia a dia, às vezes eu mostro até demais. Hoje, assim, né? Você não tem medo, não sei, porque assim, principalmente as pessoas antigamente falam, olho gordo, mostrar tudo, brecar um pouquinho. Hoje não, mas eu já tive. Eu, assim, para preservar até a imagem dos meus filhos, né? Então, eu mostrava muito a minha rotina. É porque, assim, eu demorei muito para saber o que eu queria falar no meu Instagram.
Porque eu já era maquiadora, então eu já tinha um certo nicho definido. Só porque eu gosto de falar sobre muita coisa. Tem muita coisa. Eu gosto de falar sobre maternidade, eu gosto de falar sobre a rotina dos meus filhos, as pessoas amam ver. Então, no começo, eu fiquei meio perdida, sem saber o que eu ia falar. Então, eu falava sobre muita coisa, né? Mas aí, hoje, eu levo isso com mais leveza. Então, assim, eu mostro os meus filhos, mostro, exatamente, mostro meu trabalho, só porque eu não gosto de chegar gente muito desarrumada, assim. Isso aqui já é da pessoa. De Então, sempre. assim, isso aí já é meu. Tem gente que já acorda com a remela no olho, não tem problema. Nada contra. Nada verdade, eu contra. queria acordar e mostrar o escândalo do Eu não consigo. Tô preocupado, mas estamos sem filtro aqui. Bom, olha o tamanho do beijo. Agora você imagina quando acorda. Gente, nem precisa. Não E dá. assim, Essa necessidade. Cara, eu já não ligo. Eu sou top 0. Eu acordo, eu já me filmo, já filmo a Mayara fica mutinha. mulher, né, gente? Cara, A gente fica não muito quer. muito Eu fui uma mulher de casa. Não, é, né? E isso me incomoda um pouco, então assim, eu não costumo, eu gosto de me arrumar um pouquinho até pra falar. Ah, também, gente, sem imagem. Seu visual Exato, é eu total seu trabalho serviço, com tem, isso, é. eu trabalho assim, com igual, isso. a Mayara tem a resistência dela, mas acaba aparecendo, né? Não, Forçado, mas aparece. O Jerônimo já não aparece tanto. Não. Lá em casa não é do mesmo jeito. É. Lá em casa é assim, eu apareço, a mulher não aparece não. Eu não gosto, não. Não gosto. Hoje eu não gostava tanto. Hoje em dia eu já incentivo muito ele. Fala, amor, você tem que começar a aparecer. Você fala tão bem, meu bem, fala tal. E hoje ele já posta um stories e E o outro. pessoal cobra. Cobra, Cadê? fala A sim. internet tá aí. E o Jerônimo, eu sempre mostro, mas ele ainda é um pouco assim com É, rede social, mas já tá se inclinando, porque ele é meu parceiro em tudo, né? Então, em rede social, ele fala se tá bonita a maquiagem. Ele fala, amor, acho que essa não é legal pra postar. Muito. Legal. Ele é muito Não, mas fera. ele aparece, né? Ele é... Sim, ele é muito Posturado. alinhado. Aí, gente, ele é muito assim, né? Eu vou sair lá de casa, aí ele. Você não vai sair desse jeito, né? Aí eu, mãe, por quê? Ele, meu bem, você não sabe quem que você vai encontrar na padaria. E você trabalha com imagem. Então, assim, não tá legal. E eu, nossa, é verdade. Lá em casa, Então, ele me é do cobra mesmo muito jeito. isso. Eu olho, às vezes a Larissa vai na esquina, vai naquela de Larissa. É, Ajuda, sim, volta, sim. né? E eu, assim, eu vou. É muito engraçado que na escola dos meus filhos, gente, ministro curso à tarde. E às vezes eu chego com o olho. Meu Deus. Eu dou curso à tarde. Como é que você Curso faz tanto coisa disso? de manhã eu fico com as minhas crianças, porque eu não tenho babá, eu fico só com eles, não mexo em nada pela manhã. Aí os 3 já vão para a escola à tarde. Então à tarde é o que eu vou para o estúdio ministrar curso, né? Presencial. Que aí eu faço os meus cursos de automaquiagem, curso profissional, tudo à tarde. E no seu relógio tem mais de 24 horas? Que não tá dando, não. O meu tá. Meu tá pelejando. Realmente eu precisava de um tempinho mais, mas não tem, só 24 horas. Mas aí, assim, eu calculo tudo certinho. Hoje eu sou um pouquinho mais organizada, porque eu era totalmente desorganizada, isso me prejudicava muito. E porque eu li um livro chamado Você tá Gestão do ministrando um Tempo. curso também de como organizar a vida? Não, mas eu tô querendo. Gente, eu li um se livro inscreve. sobre Gestão do Tempo que me ajudou muito. Então, assim, me fez organizar um pouquinho mais a minha vida, porque eu sou muito. Eu era, não sou mais. Eu era muito desorganizada e isso me atrapalhava demais no meu trabalho. Também é total. Então, eu procurei ajuda, sério. Eu fui ver livros, fui ler, fui pesquisar para me ajudar, porque eu sou mãe de 3 filhos, gente. Eu sou esposa, eu vou, entendeu? Toda quarta-feira é 20 crianças que tem na minha casa para ministrar. 20 crianças todos os dias que eu fico sozinha. Então, eu tenho que ter uma certa organização para eu conseguir dar. Eu surto de vez em quando? Quase sempre. Mas a vida é assim. Quase toda hora. Quase sempre. Ai. Eu falo que ser mãe de menino é ter um infarto a cada 3 segundos. É super normal. Não, me falaram que menina é de boa, né? Não. Menina? É. Não, depende da Esses pra menina. trás, que é o menino, veio me chamar que a menina tava em cima da geladeira. É, Nossa, na tipo, geladeira? É, ué. Que E doido. ele preso na janela. Sim, acontece Não tá muito. entendendo, não. Lá em casa, se eu tivesse cachorro, eu realmente tava lá. Letícia, quando você falou a questão de ministrar para as crianças, cristã desde sempre? Laço. Sim, eu me Evangelho. converti na verdade, eu falo que eu conheci Jesus aos 7 anos. A minha primeira experiência com Deus foi aos 7 anos. Meu pai e minha mãe nunca me falou de Deus, porque eles não eram nada, né? Então o berço deles não é. Não, nunca. Aí nós mudamos para Senador Canedo nessa época. E quando eu tinha 6 para 7 anos. Nessa época, se você pega na mão de Deus... Ou não vai? Não, gente, a minha cidade estava começando naquele momento.
Mas assim, na porta da minha casa tinha uma célula. Não chamava de célula, mas era uma reunião ali. E aí eu fui convidada para participar dessa reunião. Gente, nesse dia eu falo, porque eu tinha 7 anos, eu tenho a idade do meu filho hoje. E eu tive uma experiência que marcou a minha vida naquele dia. Eu tinha 7 anos. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe não É isso que eu acreditava quero. muito, mas minha filha, que isso e tal. E aí eu continuei só porque minha mãe descobriu, na época, que eu tava indo pra igreja evangélica e ela proibiu. Nossa. E aí ela falou, você não vai mais, porque nós não somos evangélicos, a gente e tal, e aquela coisa. E aí eu falei pra líder na época, e aí ela... Deve ter sido um baque pra Sim, você, aí né? eu não sabia muito, porque eu não conhecia muito sobre essas coisas. Eu falei pra ela, eu falei, minha mãe não vai deixar mais eu vir. Ela falou isso. Aí ela falou assim pra mim, nunca vou me esquecer disso. Ela, olha, você tem que obedecer à sua mãe. Ela é autoridade na sua vida. Então, o seu único recurso é falar com Deus. Nossa. Só isso que ela falou pra mim. Só porque eu não sabia, eu tinha 7 anos, eu não sabia como orar, não sabia nada, eu tava começando. Tô aprendendo. Mas orar pra mim, ter fé, era apertar a mão e ser muito positiva e pensar em algo. E aí eu fui pro meu quarto e fiz isso, apertei minha mão e falei, Deus, toca no coração da minha mãe. Olha só. E pronto, fui. Gente, eu falo que essa foi a primeira experiência, porque eu até me arrepio assim quando eu falo, porque foi realmente o Senhor. 2 horas depois, ela bate na porta do meu quarto e fala, eu vou deixar você ir pra igreja. Que legal. Olha só. Que legal. 2 horas depois que eu orei. Então aquilo marcou profundamente a minha vida. E depois disso eu nunca mais. Eu acredito muito em Deus, eu sou evangélico, eu acredito muito. Inclusive, já visitei a Assim, célula de vocês, do Jerônimo. Estivemos lá, foi um prazer. E eu gostaria que você fizesse o convite para as mães que estão assistindo, para convidar para a célula infantil que vocês têm. sim, gente, como eu tive essa experiência, é por isso que eu tenho 20 anos que eu sou da videira. E esse ministério lá eu comecei desde cedo também. Por isso que eu amo a célula de criança. Né, e quero fazer esse convite para as mamães, porque é muito importante. Às vezes você não vai, mas é importante você incentivar o seu filho aí, né? Porque ele pode ser marcado na infância. A gente pode ter traumas na infância e a gente pode ser marcado com coisas boas na infância. Então, essa infância é muito importante. Então, por isso que eu prezo muito isso. Vocês são minhas convidadas. Toda quarta-feira, 7h30 lá na minha casa. E se por acaso não tiver condições de ir, manda no nosso direct. A gente dá um Manda, eu jeito, vou entendeu? buscar. Eu já passo assim na cidade, já buscando alguns. Vou comprar Então, eu uma já van, passo vou comprar uma lá. Vai ser um E prazer, busca. tenho certeza, com a Letícia. Não é minha cela, é dela, vai casar, vai Convidando. E assim, a família, porque os meus Com certeza. pais, eles foram para a igreja através de mim, dos meus Isso que eu ia irmãos. perguntar. Depois, só. todo mundo? Sim, nós oramos durante Mas 10 anos. A primeira foi você? A primeira fui eu. De todo mundo? De todo mundo, da minha família Durante 10 inteira. anos você Eu orei orou para e eles irem. Nossa, É, Cara, foi de 10 que anos. missão, hein? tá vendo? Deus É te honrou, aquilo, hein? né? Sim. Deus te honrou Deus não total. tá nem fala, ele tem o tempo dele. É no Honrou tempo total. É dele. o tempo certo. Sim. E aí eu tive a oportunidade do meu pai e da minha mãe conhecer Jesus. Hoje eles não estão aqui mais, mas receberam A o sua Senhor. parte você fez. É, e eu sou Eles muito feliz. vieram pra São Miguel? Não, não. Meu Suas pai, irmãs? não, aí assim, depois que a minha mãe faleceu, meu pai faleceu primeiro, e 11 meses depois eu perdi a minha mãe. E aí os meus irmãos são solteiros, estavam lá, e aí eu fiz o convite, eu não, vamos, só sobrou eu. E eu vamos para São Miguel, tal, começar, e eles vieram para cá, e hoje nós somos uma família aqui, Que legal. Seus irmãos eram, de Goiânia. vieram pra cá. Vieram pra cá, hoje eles moram aqui. E quanto tempo eles os estão dois. A minha irmã tem 3 anos e meu irmão tem 1 ano e pouco. Sua irmã Não, era então- até naquele dia Sim, lá, né? A que mandou professora, mensagem pra sim, eu sou miguelense. Já se adaptaram? Sim, Ainda tem total, uma coisa? amam São Miguel. Eu falo sempre, cara, acontece muito com quem sai pra fazer faculdade. Sai, mas volta. Eu Uma hora volta, porque, gente, São Miguel é Gente, tem muito... só uma Eu- coisa que eu Muito não me acolhedor. adaptei. É verdade. Tem só uma coisa que eu não me Calor, adaptei, porque lá em calor. casa ainda não tem ar-condicionado. Calor. Meu Deus, o Cara, calor que é daqui quente. Gente, Rapaz, eu nunca esses- conheci um lugar assim tão quente. Eu sou natural de Goiânia, né? Eu Eu nunca sou natural de fui. São Paulo. São Paulo é frio. Não, SP, muito, o ano cara? inteiro. Sabia, não. Um ano Lá de inteiro. Guarulhos da Zona Leste. Não. Porra. Lá então é frio. Aqui é muito quente. Aqui os patrões estavam na sombra e estavam queimando o pé. Cara, É. não, Aqui é quente. eu falo que é um sol pra cada cidadão. Você tá doido. Eu acho que se o mundo for acabar em fogo, igual eles falam, São Miguel vai primeiro. Tá eu doido? pego mesmo. Voltar pra ele. Não, mas São Miguel da Araguaia
é uma cidade incrível, né? Eu não tenho vontade de sair daqui, não. Cara, que é muito legal, muito bacana. Que cidade acolhedora. Acolhedora demais. Aqui, moço, o povo não te conhece, te dá bom dia, boa tarde, É, eu te pergunto, você é filho de quem? Oh, meu Deus, é verdade. E Total. assim, o meu desejo, gente, porque eu sou assim, né? Eu fico assim pro meu marido o tempo inteiro. Vamos abrir alguma coisa? Não, o que tá precisando de São Miguel? Não, vamos abrir um restaurante. Porque você quer ver São Miguel. Exatamente, vamos abrir São um Miguel restaurante. merece. Não, vamos abrir alguma coisa assim. Tudo que que eu percebo que às vezes falta, eu quero abrir, eu oro para alguém abrir, porque eu quero realmente ver essa cidade crescer. Eu tenho um amigo, até inclusive o dono da distribuidora, eu também que ele é fanático em ver São Miguel. São Miguel bem, que quer trazer novidade, quer fazer as coisas, quer ver mesmo São Miguel bombando. E quando vocês me convidaram, gente, para isso aqui, eu fiquei assim tão empolgada, porque é algo novo. Novidade. E tudo que é novo eu gosto de participar. A gente tem feito assim, não é com medo, mas com receio, né? É com receio, porque é novo. Uhum. E o novo às vezes assusta, né? Demais. Mas o novo também muda. Sim, nós precisamos disso, exatamente. E ó, Letícia, eu queria só te agradecer pela sua participação. Já acabou, Que já acabou. Passa tão rápido, né? A gente Ah, vai gente, falando. A gente tá aqui O papo já tava tem bom. uma hora Falando. conversando. Não. E assim, por ser o primeiro episódio, eu tenho certeza que eu acertei mão cheia, que nós estamos em mão cheia. Ah, gente, Fora obrigada. da curva, fora da curva. Alguém que tem conteúdo, que possui conteúdo, que gera conteúdo, que gera credibilidade, que tenha essa força feminina dentro de si. Eu tenho certeza que isso daqui é só o começo na sua vida, na sua carreira, na sua família. Para nós também, por ser o primeiro episódio, eu tenho certeza que é daqui que é o nosso princípio. Então eu tenho que te agradecer por ter aceitado participar desse momento. Eu que agradeço, conosco. gente. Meu coração está extremamente feliz. E quando você fala a questão, já tinha escutado falar sobre a Letícia Siqueira, por causa da minha esposa, né, tal, mas acompanhando você, não tem como não virar fã. É uma coisa, quando a gente fala da naturalidade, é muito nítido que você vive aquilo, você é essa mulher do lar, você é a Letícia maquiadora, mas você é a Letícia esposa, total. Então, meus parabéns. Ai, obrigada. Que legal que você E viu. estando frente a frente, obrigada. você sente muito mais. É. Vocês que estão do outro lado, vocês acham essa mulher, é essa mulher que vocês veem, pode ter certeza, ela é. E ela ama o maridão dela. Ela E fala ela desse é maridão. fã, Ela é fã desse Eu maridão. falei mais dele. Ela é fã desse maridão. Não, mas tá certo. Que legal. Que felicidade ver esse momento com você, com vocês. E é isso. Semana que vem tem mais podcast, mais pod deles, mais convidados aqui para vocês. Você quer divulgar o seu negócio, seu empreendimento, entre em contato com a gente pelo direct, comigo ou com o Diego, ou pelo arroba do podcast. Vai ser um prazer atender vocês e a gente quer ver a cidade de São Miguel do Araguaia crescer cada dia mais, trazer mais conteúdos para vocês. Gente, eu quero agradecer também. Muito obrigada. Que bate-papo legal. Nem vi o tempo passar aqui, né, com tudo. Quero agradecer mesmo, porque muitas pessoas conhecem Letícia só de telinha. E eu pude, né, mostrar e falar um pouquinho mais de mim, um pouquinho mais do meu trabalho, quem eu sou mesmo. E obrigada pela oportunidade mesmo de coração. Pode contar comigo, gente, sempre. Sempre. Quero mesmo voltar. Obrigada mesmo. Gente, quase que eu esqueço. Falar aqui da empresa do meu brother Daniel, consultoria de mídia. Se não fosse por ele, isso daqui não estaria montado. Ele é manda o demais. fera da programação. Ele manda. Entre em contato com ele, qualquer coisa relacionada à mídia, qualquer coisa relacionada ao que existe nessa terra, esse menino E ele sabe tudo um pouco. entre em contato com ele, que ele vai fazer o que tem acontecer pra você. Drones, filmagens, tudo. Daniel, isso Gente, tem. Daniel, aquilo eu não tenho. conheci o Daniel pessoalmente, mas eu já escuto. Desenrolado. Não, aparece aqui, né? Ele- Tá aqui ele- nos Não, é bastidores, verdade. mas aparece aqui, Eu por favor. conheço ele de todo mundo falar dele. Mas ele é muito Não, o desenrolado. Daniel Olha lá, diferenciado. é sério. Gente, Qual o arroba do Parabéns. Instagram seu? meu Instagram, eu trabalho com o meu Instagram, que é danielconstruidemedia.off. E eu sempre posto conteúdo sobre drone, sobre mídia, algumas ajudas, dicas. Eu já postei muita coisa sobre ele, continuo postando, porque esse cara é feio. Eu não faço, é pra puxar saco, não, viu? Porque eu nem gosto dele. Eu faço pelo trabalho. O cara é fera mesmo, viu, gente? Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado por você ter ajudado a gente. Diego, Valeu, Dani. muito obrigado. Tamo junto. Esse Semana que só vem. vem agradecer de Obrigada, verdade. gente, viu? obrigada. Valeu, Foi um valeu, prazer valeu. receber você com a Obrigada. gente. E até semana que vem. Tchau, tchau.